Deus, em sua soberana graça, nos dá a oportunidade de, através desta emissora amiga e também da TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, através do site www.feperfeita.org.br, de voltar a falar com você através do programa Fé Perfeita, que tenho certeza que tem sido uma bênção para muitas pessoas ao redor desta nação e do mundo. Nós estamos recapitulando o livro de Gênesis, nos 6 primeiros capítulos que já estudamos paulatinamente aqui nos programas anteriores. Nós vamos ter agora a leitura da Bíblia e vamos retomar o nosso assunto. Deus abençoe a cada um de vocês que está nos acompanhando. E como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, pastor César, como nós poderíamos concluir aqui a recapitulação no capítulo 6, o que nós temos aqui acontecendo no capítulo 6 do livro de Gênesis? Muito bem, irmão João, muito bem, amigo telespectador. Eu ainda quero voltar no capítulo 5, porque, na verdade, nós temos a ciência discutindo a idade do homem no planeta. A Bíblia é clara em mostrar-nos que o primeiro homem que foi colocado no planeta foi colocado há 6.000 anos atrás. A ciência pode tentar mostrar como quiser, mas a Bíblia diz que nestes 6.000 anos o primeiro homem foi Adão, e daí descendeu toda geração de pessoas que estão na terra. E Adão, ele era um filho que veio diretamente de Deus, criado pela palavra falada, é a figura de Jesus Cristo, que é chamado na Bíblia por Paulo de o segundo Adão. O que aconteceu com o primeiro Adão é o que aconteceu com o segundo Adão. O primeiro Adão foi dado uma companheira e ela caiu. O segundo Adão, também Deus deu a ele uma companheira e ela também caiu. Caiu em Niceia. A primeira Eva caiu no Éden, a segunda caiu em Niceia. Mas Deus prometeu para o primeiro Adão restaurar, trazer da mulher uma semente que é chamada a semente da compensação. E aí então você vai ver que vem o filho da promessa, que é Jesus Cristo, para esta finalidade. Desde a queda, Deus disse que o desejo da mulher deveria ser para o marido e ele dominar a mulher. E Paulo disse que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja deve ser submissa a Cristo. Porém, a inversão de valores fez com que a mulher, nos nossos dias, se emancipasse e se tornasse independente e tivesse a sua própria bolsa, o seu próprio emprego e a sua própria maneira de viver. E não se sujeita mais ao marido. Assim também é a mulher nos nossos dias, que como a mulher, a igreja, se tornou também tão independente que não importa o que o marido diga, ou seja, não importa o que Cristo fale através da palavra. Se disser para ela não cortar o cabelo, ela vai cortar. Se disser para ela vestir honestamente com pudor, ela não vai vestir honestamente com pudor, porque ela carrega esses traços da mulher caída hoje. Mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo, se você quiser conhecer, será aquela que se sujeitará a Cristo. E ela, então, nunca você terá na igreja uma mulher pregadora, uma mulher mal vestida, uma mulher que não queira se submeter a Cristo. Esta não é a igreja de Jesus Cristo, esta é a noiva de Satanás. Mas, então, nestes 6.000 anos, quando Deus colocou Adão e Eva na terra, ele os colocou num país organizado. 6.000 anos depois, nós estamos vivendo num país desorganizado. Isso é o quê? Isso é fruto do trabalho do homem. E hoje nós temos o homem
dirigindo as coisas. Então, na direção do homem existem simplesmente fracassos. Aí é fracasso na política, fracasso na sociedade, fracasso na religião, fracasso na coisa mais importante da nação, que é a família. E, consequentemente, fracasso na igreja. Você tem a igreja do homem, que é dirigida pela mentalidade do homem, a sociedade e a política fracassada por causa das ideias do homem, mas se o povo aceitasse a liderança de Cristo, estaria tudo em perfeita harmonia. E Deus prometeu restaurar, trazer um Éden restaurado, ou seja, conduzir as pessoas ao estado original. E eu estou dizendo, através deste programa, que nós estamos vivendo o linear da história, o pôr do sol. Nós estamos nos últimos momentos e o que vai acontecer aqui, irmão João, é que Deus vai trazer julgamento sobre a terra. E Deus vai restaurar este planeta, fazendo com que todos os edifícios, todas as casas, todas as construções, tudo que está de pé, caia. E Deus prometeu, e o apóstolo São Pedro viu este planeta como uma bola incandescente e os elementos da terra voltando ao estado original, onde não havia, por exemplo, essa multiplicação da ciência. A terra era fértil, tinha cobre, tinha potássio, tinha cálcio, tinha magnésio, tudo que o homem extraiu da terra voltará para a terra e nós vamos voltar ao equilíbrio na natureza e vamos voltar também ao Éden restaurado, onde haverá paz, onde não haverá homicídio, nem crimes, nem crime organizado, nem crime de colarinho branco, nem ladrão de galinha, onde haverá novamente um momento de paz sobre a terra e o segundo Adão, que é Cristo, reinará com a sua igreja, com aqueles que se submeteram a ele. O senhor falava no programa anterior a respeito de Enoque, e nós sabemos que Enoque ele vem antes do dilúvio. Qual é a figura deste Enoque para nós hoje? Veja só, quando eu estava falando sobre o homem colocado na terra em 6.000 anos, e a terra era organizada e tudo era perfeito, você pode dividir esse período de 6.000 anos em 3 etapas. Primeiro, de Adão até Noé, que é até o dilúvio. Você tem 2 milênios. Depois você tem de Noé até Cristo, mais 2 milênios, mais 2.000 anos, são 4.000 anos. E de Cristo para cá, nós temos mais 2.000 anos. Então você lembra na Bíblia, lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, que Deus fez o mundo, organizou o planeta em 6 dias e no 7º descansou, está mostrando claramente que um dia para Deus são como 1.000 anos para nós, quer dizer, Deus organizou o planeta em 6.000 anos, no 7º é um milênio, ele descansou. Nós estamos vendo o quadro se repetir, tem 6.000 anos que o homem está labutando na terra, e o próximo passo de Deus é trazer a terra para um descanso, que é a figura do sábado, para que haja um dia de descanso, que Josué disse, e Paulo mencionou isso na carta aos Hebreus, capítulo 8. É um dia de descanso que resta, são 1.000 anos de paz sobre a terra, onde nós descansaremos com Deus. Bom, a figura do Enoque é o seguinte: os 2 primeiros 1.000 anos, na terra nós temos Adão, que viveu 930 anos. Você pode somar Adão, 930 anos, e Metusalém, que viveu 968 anos. Nós temos quase 2 milênios na vida de 2 homens. Este é o pai de Enoque. E Enoque nasceu no ano 622 da vida de Adão. Portanto, Enoque é contemporâneo de Adão. Enoque foi um homem que se assentou com Adão, que conversou com Adão. Adão foi o único homem que experimentou viver com Deus um período antes da queda. Viver com Deus um período antes da queda, eu estou dizendo, um homem que tinha domínio sobre a natureza. Quando você olha a figura, irmão João, do segundo Adão,
O que fez Cristo? Andou em cima das águas. O que fez Cristo? Uma moeda apareceu na boca do peixe. O que fez Cristo? Ressuscitou os mortos. Você tem que lembrar que o primeiro Adão tinha todos esses poderes de falar com a tempestade, ela se acalmar, sabe? Ordenar as coisas. Então, este primeiro Adão, ele viveu esta experiência. Mas viveu também a amargura da derrota. Quando pecou, foi falar com os animais não obedeciam, a natureza não obedecia mais. Então, o que é? Você tem claramente que Enoque foi o homem que se assentou com Adão e conversou com ele por longo tempo. Pessoas mais antigas sempre contam para nós histórias como era antigamente. Adão também começou a contar para Enoque como era a vida com Deus, a relação com Deus, como eu estou contando para os meus telespectadores agora. Era um momento tão glorioso, quando Deus descia e vinha ali, tudo estava em paz, e aí vinham, abençoava, e aí vinha um outro dia, e era paz, até que o pecado entrou. E aí o Enoque pergunta para Adão, mas não existe a oportunidade? E Adão disse, olha, ele prometeu que vai gerar um filho, não é? Que vai trazer essa restauração, dessa comunhão com Deus novamente. E Enoque, a Bíblia diz que então se interessa por isso, e ele começa a andar com Deus. Agora, ele não era uma pessoa diferente de nós. Ele era um pai de família, ele gerou filhos, ele teve mulher. Então eu estou falando, quem tem filhos, quem tem mulher, sabe que tem problemas. Vai ter um lar, vai ter que ter paciência, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter procurar harmonia, vai ter que ter, de alguma maneira, trabalhar para poder manter essa família. Como eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar, e precisamos de ter um equilíbrio para manter um lar e uma família. Então esse era o Enoque. E o Enoque, mas mesmo fazendo todas as coisas como os pais de famílias estão fazendo hoje, ele tinha um interesse pelo sobrenatural. Quero falar com você que está em casa. Você já se interessou por algo sobrenatural na sua vida, além de correr atrás de dinheiro, de gerar filhos e depois ter que ir para a sepultura e morrer e deixar para o esquecimento das coisas? Já pensou você na vida eterna, em não morrer? Isto foi o que Enoque despertou. Então eu tenho oportunidade, existe um meio para não morrer. Através de quem? Do Filho prometido, Cristo. Mas o Enoque se interessou por isso. E se interessou tanto que se tornou amigo de Deus e começou a andar com Deus. Então eu disse no programa anterior, e vou repetir agora, que andar com Deus, literalmente, é ir para o banheiro com Deus, ir para a sala com Deus, ir para a cozinha com Deus, ir para a escola com Deus, ir para o trabalho com Deus, porque isto é que é andar com Deus. Não é simplesmente botar a Bíblia debaixo do braço no sábado, no domingo, e o resto da semana esqueceu. Não, andar com Deus. Viver na presença do sobrenatural. E a influência do sobrenatural foi tão grande que aquilo passou para a vida do Enoque. E aí então, o Enoque um dia sai de casa e começa a caminhar. E daqui um pouquinho a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Isto era assim. Enoque é o 7º depois de Adão. Isso é para que as pessoas que estão em casa olhem a sua Bíblia. Leia lá no livro de Apocalipse que existem 7 igrejas. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. O capítulo 4 de Apocalipse diz que João foi levantado. Quer dizer, viu uma porta aberta no céu e foi arrebatado. Quer dizer que quando terminar a 7ª era da igreja, haverá um arrebatamento. Então, este era a figura do Enoque, o 7º depois de Adão. Quando o 7º chegou, você sabe que é a hora de ser arrebatado. Esta hora que nós estamos vivendo, meu irmão e meu amigo telespectador, é a última era da igreja, é a era da igreja de Laodiceia, é a era dos mornos, é a era da apostasia, é a era em que as pessoas pensam que são ricas
e Deus dá um diagnóstico dizendo que elas são cegas. Cegas porque não podem ver a Bíblia se cumprir. Estão nuas. Você pensa que as mulheres acreditam que elas estão nuas, ou os homens? Eles não podem ver que estão nus. É com as nádegas de fora, os seios de fora, as pernas de fora, mas não percebe que estão nus. Para eles, esse pedacinho de pano é vestimenta. É a era em que a igreja estaria casada com a política, sabe? Com o comércio da fé e pensa que está bem diante de Deus. E Deus diz, você é um desgraçado, é um miserável, é um pobre, é um cego e está nu e não sabe. Eu aconselho que você compre colírio. Quer dizer, peça para Deus iluminar os seus olhos para você ver qual é a condição da igreja, qual é a condição da política, qual é a condição da sociedade e me pergunte, há esperança? Existe ainda esperança? O Enoque encontrou-se com Adão. E então Adão lhe disse, há uma esperança. E ele buscou a esperança no sobrenatural, não em coisas naturais. Nós estamos esperando o mesmo que aconteceu com Enoque, a vinda do Senhor, o arrebatamento, que Deus nos tome. Mas quem são aqueles que começaram a andar com Deus? Não é ir para a igreja no domingo, não. Não é ser tolo de pegar dinheiro e levar para pastor ou para padre e sustentar um sistema anticristo. Não, é andar literalmente com Deus. É viver na presença de Deus para que abra espaço para o sobrenatural acontecer na vida das pessoas. Quantos foram os anos? Enoque andou com Deus muitos e muitos anos, mais de 300 anos. Eu quero viver aqui na terra, na presença de Deus, andar com Deus, para que Ele possa me tomar para si. A hora é esta. Você pode observar, amigo telespectador, que os pastores que estão na televisão não estão pregando vinda de Jesus Cristo, não. Estão pregando benefícios financeiros, materiais. Esta é a religião de Caim, da aquisição. Foi isso que a Igreja Católica fez e o que os evangélicos estão fazendo. É hora de voltar os olhos para a Bíblia. Eu estou aqui apresentando uma saída, a palavra de Deus inadulterada. Então, o Enoque, você perguntou sobre o Enoque, é o sétimo, é aquele que está se preparando para isso. É aquele que crê no arrebatamento, é aquele que está arrumando a vida para ir embora. E aí vai deixar, a figura é esta, porque depois do arrebatamento vem a tribulação. E depois que depois que Enoque foi arrebatado, o próximo que aparece na figura é Noé. Noé é salvo? Sim, é salvo pela tribulação. Ele passa dentro da arca, chacoleja para cá e para lá, sofre um monte de intempéries, mas ele sabia que quando Enoque fosse arrebatado, a próxima coisa que aconteceria era a tribulação. Olha, eu quero dizer para os meus amigos telespectadores que o arrebatamento da igreja acontecerá e os pastores e os padres e os crentes nada saberão a respeito disto. Nada. A vida continuará normalmente, só que com a saída da igreja na terra no arrebatamento, que é algo misterioso, sabe? Vai acontecer misteriosamente um desaparecimento de pessoas da terra, e não são muitos, não, são poucos. Vai desaparecer e as pessoas continuarão indo para as igrejas, os pastores continuarão pregando na televisão, nos púlpitos, os padres continuarão rezando missa, só que começará a acontecer alguma coisa estranha na natureza. A natureza vai sofrer uma interrupção. Aparecem os dois profetas de Apocalipse capítulo 11. E então começa a mexer com o equilíbrio das coisas. E aí então, como Elias veio e fechou o céu, não vai haver chuva. Esse ano não está passando da hora de chover, não vai chover nada. Vão fechar o céu. E aí, como Moisés feriu a terra e trouxe pragas,
Então vai aparecer as pragas que estão no livro de Apocalipse. E aí as grandes bestas. E aí, amigo que está em casa me assistindo, você vai entender por que os cineastas estão preocupados em fazer parque dos dinossauros e tanta preocupação com monstros da pré-história. É porque os profetas vão chamá-los para fazer companhia para os habitantes das cidades e atormentá-los, conforme Apocalipse capítulo 9. Então, amigo telespectador, aí as pessoas cairão em si e dirão, mas não estava escrito na Bíblia que Jesus ia vir antes disso e tirar sua igreja? Então entenderão tardiamente que aqueles que foram para a igreja porque o pastor disse, não sofra mais, olha, você vai ser abençoado, o anjo vai te dar uma casa, um carro, vai trocar, você vai ficar rico, e você não preparou para o arrebatamento, você vai ver o que dinheiro vai valer. Eu não queria ser uma pulga no lombo desses pastores enganadores. Porque as multidões se revoltarão contra os tais. Esperem para ver. Eu espero não estar aqui quando estas coisas estiverem acontecendo. Então, pastor César, eu já vi realmente declaração de pastores que, pastores de nome na nação, falar que é uma utopia, o arrebatamento, que isto é um terrorismo espiritual. Então, o senhor traz o alerta aqui que realmente a religião hoje, ela não está preparando ninguém para o arrebatamento. É só a pessoa usar o bom senso. Ver qual é o pastor que vem na televisão para dizer para as pessoas se prepararem porque a hora chegou. Não existe mais tempo para brincar de religião. E que as pessoas deveriam abrir os olhos aos falsos cristos, falsos ungidos que aparecem todo dia apenas oferecendo propostas e bênçãos e chamando a atenção das pessoas para vir, olha, Deus vai consertar sua situação, seu casamento, sua finança, seu emprego vai melhorar, você crê na prosperidade. Tudo isso é engano. É um espírito substituto para desviar a atenção das pessoas para a grande realidade do momento. O mundo e os problemas do mundo não se resolverão com dinheiro. Há um clamor em todos os corações por governos equilibrados no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa toda, no Oriente Médio. O povo está cansado de ditadores, está cansado de corrupção, de fraude, de sistema político inoperante, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, e o povo na miséria e a situação cada dia pior, e mais violência, e mais crime, mais prostituição, e mais família desajustada, e mais filhos de rua, e mais pouca vergonha, e mais pastores aparecendo cada dia para roubar as pessoas. A religião enganando. O que o povo clama inconscientemente, irmão João e amigo telespectador, é pelo desejado de todas as nações. É pelo reino de Cristo, onde não haverá misérias, desigualdade social, onde não haverá muitos passando miséria e poucos gozando e tendo uma vida afortunada. Esta é a realidade. Então, a figura é, não estamos aqui pregando terrorismo e não estamos aqui acusando ninguém. Estamos chamando as pessoas a beliscarem a consciência e ver se o seu pastor se interessa pela sua alma ou pelo seu dinheiro. Se o que ele te prega diz, não, irmã, não tem problema você vestir do jeito que você está, pode ir para a praia, Deus te abençoa, vai te levar para a igreja e você vai chorar numa peça teatral ou ter um momento emocional ali. E quando terminar ali, você vai para casa e você sentiu um arrepio e você pensou que aquilo foi Deus. Não, aquilo é apenas uma emoção. Quero dizer para você que Deus é uma realidade. Sabe? E que nós precisamos encarar o fato de frente. Pergunte a você mesmo. Estou pronta para a vinda do Senhor? A vida que você leva, você acha se Cristo viesse hoje, você iria com ele no arrebatamento? Não fuja da sua consciência, não. Ele virá buscar aqueles que se aprontaram para este fato, como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, estas são coisas
que nós não podemos fugir da realidade. É uma pena que o tempo já terminou e nós temos que parar aqui, mas no próximo programa a gente volta aqui ainda falando. Vamos voltar sobre o capítulo 6 novamente de Gênesis e vamos continuar com esse assunto com os nossos telespectadores. Em casa, enquanto você está me assistindo e debruçando diante do altar de Deus, na sua própria consciência, você sabe que você não está pronto. Não quer você se aprontar agora. Não quer você pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Não quer você orar a Deus e pedir misericórdia a Deus, que você não quer ficar para ir para a grande tribulação? Eu convido você para orar agora, neste momento. Deus, eu não sei quantas são as pessoas que nos assistiram e quantos estão realmente parados agora, até sem fôlego, diante do Senhor, dizendo: eu preciso de Ti, eu não quero ficar, eu não quero fazer parte de uma igreja e depois ser deixado para trás. Ajuda as pessoas como Enoque, que se preparou e que andou contigo e foi tomado com o Senhor sem provar a morte. Ajuda este povo do outro lado, Senhor. Enquanto eu oro e peço que o sangue de Jesus no propiciatório seja movido em favor dessas pessoas e que haja libertação na alma delas e na mente delas, um esclarecimento, e que haja cura e que haja solução e que o povo se agarre contigo para viver eternamente. Este é o meu desejo e minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a você que está nos acompanhando e nós, neste momento, gostaríamos de deixar os contatos para que você solicite gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Você pode ligar para 0800 722 7360. Anote 0800 722 7360. Quer dizer que se as pessoas ligarem e pedirem DVD e literaturas e CDs, receberão em casa gratuitamente, não paga nem a ligação e nem o material. Isso mesmo, você pode ligar para o número 0800 que está aí na sua tela e você vai ter na sua residência chegando a este material de estudo para enriquecer a sua vida espiritual. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou nos telefonar para os outros telefones 83-3222-7360, 83-3222-4171, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com. Acompanhe os nossos cultos ao vivo na internet, todas as terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 9h pela manhã. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.